Boa tarde, amigo ouvinte. Está no ar então o programa Voz Reformada. Aqui quem fala é o pastor Daniel. Estamos aqui ao vivo na emissora e queremos desejar a todos vocês uma tarde muito abençoada. O programa Voz Reformada, mensagem bíblica para os dias atuais, é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Canoas. E nesse mês de agosto, o mês está acabando, mas durante todo o mês de agosto nós estivemos celebrando os 161 anos da nossa igreja aqui no Brasil. As igrejas reformadas, as igrejas evangélicas, protestantes de uma maneira geral, elas demoraram de chegar no nosso país. Só a partir de 1810, e a nossa igreja chegou aqui em 1859, nós louvamos a Deus por poder fazer parte da história do nosso país, da construção do nosso país, da luta contra o pecado, contra todo o mal. E o nosso desejo sincero é que esta igreja continue avançando para levar a mensagem não da igreja, mas do Deus dessa igreja, que é Cristo Jesus. A IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja comprometida com a fé reformada, tendo as Escrituras do Antigo e Novo Testamento como a sua única regra de fé e prática, e adota como seus símbolos de fé a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve de Westminster. Se você quiser aprender mais sobre isso, nós teremos satisfação em lhe falar. Aqui no Sul, a nossa igreja tem uma presença pequena, estamos apenas em 35 cidades, e o nosso desejo sincero é ver a nossa igreja avançando em cada cidade do amado estado do Rio Grande do Sul. Por isso mesmo que nós estamos aqui online agora, ao vivo, transmitindo a mensagem da Palavra de Deus para as mais de 150 cidades da região metropolitana de Porto Alegre, que estão sintonizados aqui na 90.3 FM. Gostaria de lhe convidar a visitar o nosso site e se informar mais sobre a nossa igreja. Você pode acessar o site ipb.org.br. E se você quiser conhecer mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul, você pode digitar ipcanoas.com.br ou então você digita IPB Canoas em qualquer uma das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, enfim. Todas você vai encontrar um vasto conteúdo edificante com programações semanais. Todos os dias nós temos ali um incentivo para a leitura bíblica, aquilo que nós chamamos de caminhada bíblica. Todas as terças e quartas nós reunimos nos lares, em pequenos grupos. Toda quarta é a quarta das mulheres, a tarde das mulheres com a Cíntia, minha esposa, com um programa chamado Mulheres da Bíblia e da Reforma. Toda quarta às 15 horas é veiculado pelo YouTube. E inclusive hoje nós teremos também no nosso programa um bloco Mulheres da Reforma. Quinta-feira temos estudos bíblicos numa nova série chamada O Fim do Mundo. É um curso de escatologia bíblica da perspectiva reformada. Você que gostaria de estudar um pouco mais sobre temas bíblicos, especialmente do tema das últimas coisas, você pode se matricular no CETERGS, que é o Centro de Estudos Teológicos do Rio Grande do Sul. E nós nos reunimos todas as quartas-feiras, virtualmente, via Zoom, e depois esse estudo, essa aula, ela é transmitida na quinta-feira à noite. Então se você tiver desejo de maiores informações, nos procure. E aos domingos, nossos cultos são transmitidos às 9 da manhã e às 18. Nesse domingo, de maneira muito especial, nós estamos retornando aos nossos cultos presenciais. Em Canoas, ainda funcionando com bandeira vermelha, nós temos ali conforme os decretos estaduais e municipais, podemos funcionar com 30% da capacidade. Então o nosso templo cabe 350 pessoas ali, então vamos ter reuniões de até 100 pessoas. E gostaríamos muito que você pudesse nos prestigiar com a sua presença. Venha nos visitar domingo às 9 da manhã ou domingo às 18 horas. Você será muito bem-vindo à nossa igreja aqui em Canoas, tá certo? Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus nesse momento, para a sua edificação inicial. E o texto é de João capítulo 20, que fala sobre a ressurreição de Jesus. É interessante que quando João relata sobre a ressurreição de Cristo, a maioria das pessoas não acreditou. E a primeira pessoa que viu o Senhor foi exatamente Maria Madalena.
aquela de quem o Senhor Jesus expulsou vários demônios. E é interessante que naquele momento em que Maria adentra o sepulcro, olha o que o texto nos diz. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela respondendo lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. É muito interessante esse relato aqui de João, capítulo 20, da ressurreição de Cristo, porque o túmulo estava vazio. E quando todos foram lá ver, ninguém encontrou nada. Quando Maria entrou, estava ali ela desalentada, entristecida por não ver o corpo do seu Senhor, do seu Mestre. E ela começou a ficar perguntando para os anjos que estavam ali, achando que era uma pessoa, né? Ou até mesmo para um outro homem que ela via ali, achando que era o jardineiro. Mas era o próprio Senhor Jesus que estava ali ressurreto. E a ressurreição de Jesus demonstra que ele tinha alguns aspectos um pouco diferentes, porque ela não conseguiu reconhecê-lo, né? E naquele momento, então, ela ali preocupada: por favor, me digam onde vocês o colocaram. Depois pergunta para os outros e finalmente perguntando para Jesus, sem saber que era Jesus. E Jesus, então, num tom doce e meigo, disse: Maria. Naquele momento os olhos dela se abriram, ela reconheceu que era o seu mestre Jesus. Eu fico imaginando como o texto, os seus textos paralelos aqui, como Marcos 16 mostra, ela deve ter abraçado os pés do Senhor, se prostrado diante dele, o adorado, feliz da vida, e por isso mesmo o Senhor disse: não me detenha, mas vai contar para os outros o que aconteceu. Maria, que estava inicialmente ali incerta, agora ela tem convicção. Enquanto ela tinha medo, agora ela tem alegria. E naquele momento em que havia dor e tristeza em seu coração, agora vendo Cristo ressurreto, ela tem alegria, regozijo por ver o seu Mestre e Senhor. Assim também todos nós vivemos. A alegria que existe no nosso coração é proporcionada por termos Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou e vivo está. E Ele está presente em nossos corações, nesse mundo, e Ele convoca todos ao arrependimento. Assim como a vida de Maria Madalena foi mudada pelo Cristo ressurreto, a sua vida pode ser mudada também. Creia no Senhor Jesus, adore ao Senhor Jesus e sua vida vai ser completamente diferente. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Nesse momento nós vamos ouvir uma canção do Projeto Sola que trata exatamente desse episódio de João capítulo 20, e eu gostaria de oferecer para todos vocês que estão nos ouvindo aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mas especialmente ali em Canoas, aos aniversariantes dessa semana. De maneira muito especial, minha esposa Cíntia, que completou mais um ano de vida essa semana, e as minhas filhas Rebeca e Raquel, que também estão assistindo nesse momento. Que Deus abençoe, vamos louvar ao nosso Deus. Choras, ó mulher, conta
ao que te aconteceu. Vem, levanta o teu olhar. Aqui não é o teu lugar. Onde estão os homens maus, prontos a te condenar? As pedras estão agora ao chão. Não há mais ninguém aqui. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu, o teu Senhor, a te amar. Estás a procurar. Veja o túmulo vazio. Ali não é o meu lugar. Pensas que esqueci de ti. Vejo o pranto em teu olhar. A pedra da morte removi. Há mais ninguém ali. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu, o teu Senhor, a te amar. Muito bem, meus irmãos, nesse momento nós vamos ouvir Mulheres da Reforma, uma reflexão sobre mulheres do passado que marcaram sua época e estiveram ao lado de grandes reformadores, um período tão importante da nossa história. Esse programa, esse bloco é produzido pela nossa irmã Cíntia Costa, ele é gravado sempre e transmitido todas as quartas-feiras, então acompanhe toda quarta-feira às 15 horas, Mulheres da Bíblia e da Reforma, mas hoje aqui apenas Mulheres da Reforma. Vamos ouvir. Vamos então aprender sobre mais uma mulher da Reforma nesta hora? Sabe quem ela é? O nome dela é Charlotte de Mornay. Olha, vamos lá observar um pequeno vislumbre da vida desta mulher. Charlotte nasceu em fevereiro de 1549. A sua mãe morreu católica
enquanto seu pai tornou-se, sim, protestante em seus últimos anos de vida, após ter contato com o protestantismo numa viagem feita até a Alemanha. Charlotte casou-se em 28 de setembro de 1567 com um nobre, um bravo e zeloso huguenote, que infelizmente logo morreu por conta de uma febre, cerca de 2 anos após o seu casamento. Então ela ficou casada apenas 2 aninhos. Também foi uma mulher marcada por perdas. A morte do seu esposo a deixou em difíceis condições financeiras, mas o Senhor levantou amigos que a ajudassem. Charlotte se encontrava em Paris no dia do terrível massacre de São Bartolomeu e foi salva, de fato, somente pela providência divina. Lembram que nós mencionamos no estudo passado que mais de 25 mil pessoas haviam falecido por conta da sua fé nesse massacre chamado, Massacre de São Bartolomeu. Sua mãe tentou fazer com que ela comparecesse ainda à missa, que era a igreja que ela frequentava anteriormente, para que pudesse ver se a sua vida seria salva. Mas ela se recusou e a sua fé reformada, ela tinha plena convicção de que era, inclusive, mais preciosa do que a sua própria vida. Fugindo por várias cidades, Charlotte chegou a Sedan, onde permaneceu em segurança, visto que o duque de Bouillon, que era o seu governante, era adepto ali da fé reformada naquela ocasião. Foi enquanto se encontrava ali que ela conheceu Philippe de Mornay, que se tornou seu segundo esposo, já que ela era viúva, um dos mais devotos huguenotes, e que, assim como ela mesma, havia também conseguido escapar, quase que miraculosamente, do massacre de São Bartolomeu. Ele era reconhecidamente um ilustre cristão, estadista, soldado e escritor. Casaram-se então, depois de algum tempo, no dia 3 de janeiro de 1576. Depois de morarem na Inglaterra e Holanda, lugares que seu marido havia sido enviado como embaixador, eles retornaram posteriormente para o sul da França, onde passaram ali a viver como família. Enquanto ela se encontravam, ocorreu um caso curioso de disciplina, inclusive na Igreja Reformada. Olha que interessante. Naquela época, o que acontecia? Vamos ver. Os líderes daquela congregação, eles eram muito rígidos, muito rigorosos quanto à simplicidade no vestir, assegurando inclusive de ser impróprio para as mulheres cristãs o simples fato de usar frisos de cabelo. Quem dera os nossos problemas dos dias de hoje fossem esses, tão pequenininhos, Chegando inclusive a proibir esses adereços com ameaça até mesmo de exclusão da Santa Ceia. Olha os desafios das mulheres reformadas daquela época, Eles citavam como argumento para isso os textos de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro 3:3. Charlotte, contudo, e suas filhas ficaram um pouco resistentes quanto a isso, ou quanto a essa imposição, E foram, inclusive, proibidas de participar da Santa Ceia do Senhor. Ela se defendeu biblicamente, dizendo que em nenhum outro lugar a Igreja Reformada havia agido dessa maneira, e que em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, assim como Calvino já havia feito algumas exposições, mostrando nos seus preciosos comentários, que esta referência era muito mais a forma de costumes do que propriamente e literalmente por um simples frisado de cabelo. Não fomos informados como se deu a conclusão dessa questão, nós não temos esse retorno histórico, Mas parte da sua família passou a atender a ceia do Senhor em uma congregação reformada da vizinhança, e ela, em 1589, retirou-se daquele lugar por conta de outras questões maiores. Quando seu esposo, tendo sido liberado de seus serviços pelo rei, retornou para junto dela, a encontrou, inclusive, construindo às suas próprias custas uma igreja, para assim poder auxiliar aquela congregação reformada. Charlotte sempre demonstrou uma grande dedicação
ao seu filho. Ela teve apenas um único filho que recebeu o nome do pai, Filipe. Quando em 1605 Felipe infelizmente morreu, enquanto lutava pelos holandeses, Charlotte teve o seu coração partido e ficou bastante complicado para essa recuperação de mais uma perda, tendo em vista que ela já havia perdido seu primeiro esposo também por conta dessas ocasiões. E aí, em 7 de maio de 1606, ela caiu doente, morrendo no dia 15 de maio de 1606. O seu esposo prestou um belo tributo à sua memória quando afirmou a seu respeito: "Ela me ajudou a viver bem, e pela sua piedosa morte também me ensina a como morrer bem." E assim a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre mais uma mulher da Reforma chamada Charlotte de Mornay. Que o Senhor nos ajude para que nós também possamos viver baseado naquilo que nós cremos, que a nossa vida não seja desassociada daquilo que nós já temos aprendido através das Escrituras. Muito bem, obrigado, Cíntia, por essa importante contribuição para nós nesta tarde sobre mais uma mulher da Reforma. Que Deus abençoe a vida das mulheres, que Deus abençoe o seu trabalho na igreja, no seu emprego, em seu lar, para que cada mulher seja de fato um instrumento de Deus, uma luz de Deus em sua casa. Meus queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, você está ouvindo o programa Voz Reformada, teologia calvinista aplicada para os dias atuais. Nós vamos ter mais uma canção agora, mas eu gostaria ainda de lhe reiterar aquele convite. Nesse domingo, de maneira muito especial, estamos retornando aos nossos cultos presenciais, com grupos de, no máximo, 100 pessoas, que é a capacidade que pode ser utilizada nesse momento. Teremos culto às 9 da manhã e também às 18. Gostaríamos muito de contar com a sua presença em nosso meio. Será muito bem-vindo. Deve vir de máscara, claro, mas vai ser um prazer estarmos juntos, conhecer a sua família, você, sua família, num desses domingos. E se não puder estar conosco fisicamente, presencialmente, esteja nos acompanhando, pois os cultos são transmitidos ao vivo pela internet, nosso canal IPB Canoas, no YouTube. Muito bem, vamos ouvir mais uma canção e daqui a pouco nós vamos ouvir a reflexão no devocional com o Dr. Augustus Nicodemos. Fique conosco. Meu pecado
luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo Ele está, ressuscitou. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta, programa Voz Reformada, mensagem bíblica para os dias atuais. Nós vamos agora refletir na palavra de Deus. Como temos acompanhado em todos os sábados, estamos numa série de mensagens intitulado Triunfo Final de Cristo, com o Dr. Augustus Nicodemos. E hoje vamos ouvir mais uma mensagem da palavra de Deus. Acompanhe, abra o seu coração, abra a sua Bíblia e seja edificado com a palavra do Senhor. Olá pessoal, estamos de volta com mais uma devocional para tempos de crise. E hoje nós vamos falar sobre a vinda do Senhor Jesus, dando sequência àquela série de devocionais no sermão escatológico de Jesus, seu sermão profético, que nós encontramos em Marcos 13, que é o texto que nós temos usado, e paralelos em Mateus 24 e Lucas 21. Até o momento, nós vimos como Cristo profetizou a destruição de Jerusalém e a destruição do templo em resposta a uma pergunta dos discípulos. E ele também advertiu os discípulos de que uma série de coisas haveriam de acontecer antes do seu retorno a esse mundo em glória. Ele falou de guerras, rumores de guerras, do surgimento de falsos profetas, ele falou de terremotos, de fomes, de epidemias, falou de grande perseguição contra os cristãos, que eles seriam odiados a ponto de serem traídos, inclusive, pelos seus familiares. E então ele, em seguida, fala do surgimento do anticristo no período que ele mesmo chama de grande tribulação, período de sofrimento e dores e perseguições tremendas como nunca houve na história da humanidade, nem haverá, dirigidos especialmente contra a Igreja de Cristo naqueles dias. Nós entendemos que nós estamos vivendo esse período que Jesus chamou de princípio das dores, marcado por estas calamidades, estes flagelos, inclusive coisas como essa pandemia que nós estamos atravessando. Tudo isso vai terminar com a vinda gloriosa do Senhor Jesus. É o que ele nos ensina em seguida, depois de falar a respeito do anticristo e da grande tribulação.
Aí na tela você tem o texto de Marcos capítulo 13, onde o Senhor Jesus faz referência ao maior de todos os eventos da escatologia futura, daquilo que ainda precisa acontecer nesse mundo, que é o seu retorno em glória. Ele usa, em poucas palavras, a seguinte descrição, começando aqui no verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vamos analisar o que o Senhor Jesus nos diz aqui para aprendermos mais a respeito da sua vida. Em primeiro lugar, note que ele usa o termo mas. Ele inicia a descrição do seu retorno com mas. O que é que esse mas nos ensina? Ele faz o contraste entre a vinda de Cristo com o que vem antes. Se você lembrar o que ele escreveu antes, o que ele disse antes, ele estava falando daqui, da grande tribulação. Ele fala que Deus vai abreviar aqueles dias para que os seus eleitos se salvem, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas enganando a muita gente durante aquele período, mas aqui então ele introduz a sua vinda como aquele evento que haverá de dar um fim à grande tribulação e ao grande sofrimento pelo qual a igreja haverá de passar debaixo da liderança do anticristo. Então, em contraste, essa é a resposta de Deus para a grande tribulação. A igreja vai estar perseguida, a igreja vai estar debaixo do poder do anticristo, mas Cristo virá em glória para destruir o anticristo e libertar a sua igreja. Isso vai acontecer, aqui Jesus diz, naqueles dias, nos dias da grande tribulação, que é o período que ele menciona antes. E exatamente mais ao fim, porque logo em seguida ele fala após a referida tribulação. Esse ponto aqui é importante, porque Jesus Cristo vincula a sua vinda à grande tribulação. Ele virá após essa referida tribulação. Como essa tribulação ainda não aconteceu, a vinda de Cristo ainda é futura. Esse ponto é importante porque alguns estudiosos dizem que a vinda de Cristo aconteceu com a destruição de Jerusalém, quando Cristo veio em juízo contra Jerusalém. Nós não podemos negar que existe uma certa verdade nisso. Mas note que aqui Jesus fala do seu retorno depois dessa grande tribulação que ainda é futura. Outros dizem que Jesus voltou no dia de Pentecostes, na presença do Espírito Santo. Não há que negar. De fato, ele veio estar conosco através do seu bendito Espírito Santo. Mas, entretanto, não foi depois da referida tribulação, uma vez que a tribulação ainda é futura. Portanto, a melhor interpretação é que a vinda de Cristo, sua vinda literal, sua vinda física em glória, ela é ainda no futuro e será no final da grande tribulação. Algumas coisas irão acontecer juntamente com a vinda de Cristo, que ele descreve em seguida. Primeiro, o sol escurecerá. Lembra que o sol foi criado por Deus para servir de luzeiro, para iluminar o dia. E através do seu fulgor, através da sua claridade, do seu calor, a vida seria preservada e mantida na terra. Então, o sol vai escurecer. A lua, que também foi criada por Deus para iluminar a noite, ela também não vai dar mais a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. É claro que essa linguagem não é uma linguagem científica. Lembra que a Bíblia, quando se refere a fenômenos naturais, quando descreve obras na natureza, usa a linguagem do observador. A linguagem científica ela é recente e depende do surgimento da ciência moderna. Os autores bíblicos viviam numa época em que não se usava a linguagem científica para descrever os fenômenos, mas geralmente a linguagem do observador. Quando o Senhor Jesus voltar no final da grande tribulação, os que estão na terra, porque esse é o ponto do observador na Bíblia, os que estão na terra verão o sol escurecer, verão a lua perder a sua claridade e verão as estrelas caindo do céu. O que Deus vai fazer
para que isso aconteça, nós não sabemos, mas quem estiver na terra verá o efeito como se as estrelas estivessem caindo. E o Senhor Jesus ainda diz que os poderes dos céus serão abalados. Vamos entender os céus aqui como toda a criação. As forças naturais que controlam e mantêm a terra em existência, o universo em existência, tudo isso vai sofrer um abalo tremendo. Essas palavras do Senhor Jesus aqui, elas descrevem o que o profeta Isaías e também Pedro, na sua segunda carta, chamam como o refazer da terra para um novo céu e uma nova terra. Segundo Pedro nos diz na sua segunda carta, capítulo 3, quando o Senhor Jesus vier, ele, através do fogo, através do poder do fogo, ele vai desfazer os elementos que compõem a atual criação. Os fundamentos da terra serão abalados e derretidos, e Deus fará da atual criação uma nova criação, do atual mundo um novo mundo. Essa é a linguagem que Jesus usa aqui para descrever que a antiga ordem, a presente ordem, a antiga ordem, ela será mudada, porque o sol, a lua e as estrelas e os poderes do céu, que representam a primeira criação, está lá nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, tudo isso vai ser abalado, tudo isso será transformado e um novo mundo virá à existência. E então, concomitante com isso, veja o que Jesus diz: verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ao mesmo tempo em que esses elementos, em que a terra estará sendo refeita, não é, com o poder de Deus, é exatamente nesse momento, durante isso, que o Filho do Homem virá nas nuvens com grande poder e glória. Ele virá do céu, por isso está dito, né? Vir nas nuvens. A ideia é de que ele vem de cima, ele vem da glória, ele vem de onde ele está agora, que é sentado no trono do universo. E diz que todos verão. E isso não será através de meios naturais, como, por exemplo, a tecnologia, a internet, mas Deus fará de tal forma que cada pessoa que há no mundo, inclusive aquelas que não terão acesso aos meios de comunicação, elas verão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Será um ato miraculoso da parte de Deus. Da mesma forma que essa destruição do mundo, o fim da história do mundo como nós conhecemos, não se dará através de guerras nucleares ou através de pandemias como essa que nós estamos fazendo, mas será um ato soberano de Deus, como foi, por exemplo, descer fogo do céu e consumir Sodoma e Gomorra. Verão o Filho do Homem, o título que Jesus usa para si, que é baseado na visão do profeta Daniel, em que ele vê o Filho do Homem recebendo do ancião de dias, que é Deus, o reino, o poder e a glória para reinar sobre toda a humanidade. Jesus é chamado do Filho do Homem porque ele é o representante da nova humanidade. Ele é o segundo Adão. Ele é aquela pessoa que é o cabeça dessa nova raça que Deus está preparando e que vai viver no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Jesus disse que ele viria com grande poder e glória. Isso em contraste com sua primeira vinda, quando ele encarnou, nasceu numa manjedoura de um casal humilde, carpinteiro. José era seu pai terreno, e nasceu numa vila obscura da Galileia, chamada Belém, num país remoto que era Israel naquela época. Ele veio humilde, ele viveu entre nós uma vida de sofrimentos e privações e morreu de forma humilhante naquela cruz, rejeitado pelo seu povo e condenado pelos romanos. Mas agora, quando ele vier uma segunda vez, ele vem como Rei do Universo, ele vem como aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele vem para julgar as nações, ele vem com poder, primeiro para julgar as nações, para exercitar o juízo final. Segundo, para ressuscitar os mortos, os seus para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Virá com grande poder para vencer o anticristo, destruir o anticristo. Virá com grande poder para aprisionar Satanás e os seus anjos e jogá-los no lago de fogo e enxofre. Ele virá com grande poder para reinar sobre esse mundo, para destruir os seus inimigos, para vencer finalmente a morte, que é o inimigo que falta ainda ser destruído,
e vencido, o que será feito através da ressurreição. É por isso que ele vem com grande poder e glória para cumprir as promessas feitas por Deus, para realizar o plano de Deus, para atender aquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram. É a consumação, é o final do plano de Deus, é o clímax da história da redenção, a vinda do Senhor Jesus. É quando então Deus terminará o seu plano de redenção, a história da salvação. O verso 27 diz que o Senhor Jesus, vindo em poder e glória, enviará os seus anjos. Os anjos estarão acompanhando o Senhor Jesus. E são miríades e miríades deles. O arcanjo Miguel vai estar lá. O arcanjo Gabriel vai estar lá. Os serafins, os querubins, milhares e milhares e milhões de anjos estarão juntamente com o Senhor Jesus. Um exército celestial descendo com ele nas nuvens para executar as suas ordens. E a ordem que ele vai dar à sua multidão, o seu exército celestial, está aí no verso 27, ele vai enviar os seus anjos para reunir os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles que ele amou e por quem ele morreu, aqueles que o Pai predestinou antes da fundação do mundo, que foram chamados irresistivelmente pelo Espírito Santo, que foram regenerados e guardados fiéis à palavra de Deus e à fé até o dia da sua morte. Ele vai reunir aqueles que já morreram, e isso através da ressurreição dos seus corpos. Ele vai se reunir com os crentes que estiverem vivos, que passaram pela grande tribulação, que serão glorificados, corpos transformados no abrir e fechar de olhos, como Paulo diz no final da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e juntamente com os santos que já estão com ele, que já estão glorificados na presença de Deus, aqueles que morreram durante esse período e cujas almas estão já na presença de Deus. Será o momento da grande reunião, e ali finalmente a igreja estará junta. É o momento que nós ansiamos, quando nós, salvos pela fé, mediante a graça, encontraremos os nossos irmãos do Antigo Testamento, do período apostólico, da Idade Média, da Reforma, da história moderna, todos os que de todas as épocas, de todas as nações, creram no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Os que morreram e os que estiverem vivos, nós seremos reunidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado arrebatamento. É aqui que acontece o arrebatamento, quando nós formos nos encontrar com o Senhor Jesus na sua vinda. Os anjos vão reuni-los dos quatro ventos. É uma expressão que significa norte, sul, leste e oeste, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Extremidade do céu até a extremidade da terra, ou seja, simplesmente significa que todos os escolhidos, desde toda a eternidade, que estão em todo lugar, e de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações, eles serão chamados pela voz do arcanjo, ressurretos de entre os mortos, reunidos para o grande encontro com o Senhor Jesus, quando então estaremos com ele para todo sempre no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Esse é o evento mais glorioso da história da redenção, é o momento da consumação, é a nossa esperança. Não é à toa que o Novo Testamento termina ao final do livro do Apocalipse com essa oração do apóstolo João: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. E de que maneira isso contribui para que você tenha paz e tranquilidade? Aqui no meio dessa pandemia, no meio desse sofrimento que nós estamos passando e da perspectiva de dias piores ainda pela frente. A certeza da vinda do Senhor Jesus para encerrar a história desse mundo como nós o conhecemos, deveria nos encorajar, nos consolar e nos fazer descansar em Deus nesses momentos difíceis. Tudo isso vai passar, portanto persevere, não desanime, não desista, fique firme. O nosso Deus, no tempo dele, na maneira dele, ele haverá de trazer o seu Filho para a libertação final. Nossos corpos serão transformados, viveremos num reino de paz, de justiça, onde não há mais pecado, onde não há mais dor, não há sofrimento, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Que isso console o seu coração, que você reflita na vinda do Senhor Jesus como sendo motivo de consolo e de esperança para você nesse momento de tanto sofrimento. Que essa palavra seja usada por Deus ao seu coração e que você encontre consolo e conforto nelas. Muito obrigado e até a próxima devocional
com a graça de Deus. Muito bem, graças a Deus por essa palavra ministrada aos nossos corações, que possamos ansiar mais pelo céu, pelo retorno de Cristo, mais do que as coisas dessa vida. Muitas vezes ficamos tão envolvidos aqui que esquecemos as coisas de valor eterno. Por isso, nosso programa, Voz Reformada, tem como objetivo nos fazer desgrudar desse mundo passageiro e ouvir a mensagem da Palavra de Deus para termos anseios eternos, anseios da glória dos céus, onde reinará a justiça para sempre. Vamos orar nesse momento, suplicando a graça de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Onde você está, nos acompanhe nesta oração. Bondoso Deus e Pai, como é bom saber que o Teu Filho Jesus veio ao mundo para nos salvar, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e foi assunto aos céus. Hoje está assentado à destra de Deus e em breve voltará para julgar a todos. Enquanto esse dia não chega do regresso do nosso grande Rei, ajude-nos a vivermos nesse mundo fazendo diferença, vivendo os valores do reino, amando, ó Deus, e pregando a Tua palavra para trazer esperança aos perdidos, para trazer justiça e retidão para um mundo de trevas. E, ó Deus, nós sabemos que o Teu povo espalhado pela face da terra sofre com isso. Todo o universo anseia pelo retorno glorioso de Jesus Cristo, onde seremos para sempre conduzidos por toda a eternidade, num local onde não reina mais pecado, nem dor, não haverá mais morte, nem luto, nem tristeza, nem pranto, mas o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima e nos conduzirá pelos séculos dos séculos. Nos conceda a graça de aguardarmos por esse dia, o dia do retorno do nosso Redentor, para que possamos viver com expectativas corretas do mundo que nós iremos viver e não apenas desse mundo passageiro. Abençoe a cada um dos nossos ouvintes, cada família, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do programa A Voz Reformada, mensagem bíblica para os dias atuais. Um prazer estar com vocês aqui e o nosso desejo é que Deus continue abençoando sua vida e fortalecendo a sua fé. Mais uma vez reitero o nosso convite. Esteja conosco nesse domingo, presencialmente, ali na Igreja Presbiteriana de Canoas, fica na Rua da Figueira 383. Será um prazer tê-lo conosco no culto das 9 ou das 18 horas. Mas se você não puder estar presente, nos acompanhe através do nosso canal no YouTube IPB Canoas. Você pode acessar e acompanhar ao vivo ali a nossa transmissão. Que Deus abençoe sua vida. Desejamos a todos uma boa tarde na santa paz do Senhor Jesus. E até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Que Deus os abençoe. Você ouviu o programa Voz Reformada com o reverendo Daniel Alves.